Som. E agora? Continua? Continua sem áudio? Consegue me ouvir? Som. Não tá saindo áudio? Ei, som. 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 Voltou o áudio aí? Voltou? Amém. Dá um joinha aí se voltou o áudio aí pra mim aí. Me avisem aí se voltou o áudio, porque eu perdi o sinal aqui. Para eu continuar meu raciocínio aqui. Então tá. Amém. Então, com isso, voltando ao nosso raciocínio, quando o Senhor ele vai falar, ele reúne os discípulos, ele reuniu os 12 discípulos. Aqui no caso, aqui ele reuniu os 11, porque Judas já havia saído, né? Porque comeram a ceia. Jesus falou ali que nessa noite, né, virão, né, vão ferir o pastor da igreja. Então, quando ele reúne os 11 discípulos para falar com os 11 discípulos. Ele não falou especificamente, ele não apontou o dedo somente para Pedro, dizendo: Pedro, nesta noite você vai me negar. Não! Ele falou para os discípulos, ele reuniu os discípulos e disse: a escritura está dizendo que todos vocês nesta noite vai me abandonar, porque vai vir matarão o pastor das ovelhas e as ovelhas vão se dispersar, vocês vão fugir, eles vão me prender, eles vão me matar. Só que Pedro achou que não, aí Pedro toma a frente e diz: não, eu não vou te negar, eu não vou te abandonar, eu irei contigo para onde quer que tu for. Só que, na verdade, não era aquilo que Jesus estava querendo de Pedro naquele momento. Ele estava alertando os discípulos para que o que iria acontecer com eles. Só que, na verdade, Pedro toma a frente e começa a tomar uma narrativa completamente diferente. Só que Jesus está falando com Pedro: Pedro, mas tu vai me negar, Pedro, tu vai me abandonar. E Pedro começa a dizer que não, nem se fosse para a morte, nem que se fosse para qualquer situação, nem se fosse para a prisão. Pedro começa a tomar uma narrativa completamente diferente. Mas nós sabemos, amados irmãos, que Pedro era o quê? Era um homem sanguíneo, um homem explosivo, um homem que não tinha muitas palavras. Ele não conseguia escutar, ele tinha que falar, ele tinha que esbravejar, ele tinha que fazer. E muitas das vezes não é assim, não é dessa forma. E o Senhor ali falando com Pedro. E quando ele fala com Pedro, ele fala: Pedro, vocês vão me negar, Pedro, vai acontecer isso, Pedro, vai acontecer aquilo, Pedro, vai acontecer isso outro, Pedro, isso aqui vai acontecer. E Pedro: não, eu vou estar contigo, eu estou junto, vamos agarrar na obra, vamos fazer, vamos acontecer. E muitas das vezes, amados, infelizmente, nós perdemos porque falamos demais. E foi o que aconteceu com Pedro. Porque Pedro, nesse momento, amado, ao invés dele guardar com os irmãos, ele começa a falar. Aí Jesus então entra e fala assim: ô Pedro, Jesus cansou, porque ele dialogou com Pedro, só que Pedro não aceitava o diálogo. Pedro não aceitava a narrativa. Ele começou com uma narrativa que ele era o melhor, que ele não iria negar, que ele não iria deixar Jesus. Só que Jesus estava falando: Pedro, tu vai me negar. E quando Pedro começou a falar muito de Jesus, então eu imagino Jesus no diálogo ali com os discípulos. Jesus no diálogo com os discípulos, ele falou: Pedro, então a partir de agora, eu não vou mais debater com você. Eu não vou mais falar com você. Quem vai falar contigo agora é o galo. Oh, aleluia. Quem vai falar contigo agora é o galo. Porque agora a narrativa vai mudar.
E eu imagino Pedro falando que ele não iria negar. Eu imagino Pedro falando, então nessa noite o galo não vai cantar. E Jesus falou, nesta mesma noite, quem vai falar contigo então, nessa mesma noite, antes de que você me negue 2 vezes, 3 vezes, o galo vai cantar. E Pedro disse, então nessa noite o galo não vai cantar. O galo aqui, amados, representava a troca de guarda, de guarnição, né? Não é o galo galinha ali, galo ave. Era o galo que ali, aqui a Bíblia está dizendo, eram as guarnições que trocavam, né, de quarto em quarto, de hora em hora. Então Jesus fala com Pedro, Pedro, antes que hoje, nessa mesma noite, o galo cante, tem a troca de guarda, a troca de seguranças, você vai me negar. E ele disse que não, ele não vou negar. Ele disse, eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha fé, que eu tenha de morrer com o Senhor. Pedro aqui está dizendo que mesmo que ele tenha que morrer, ele não vai negar. Ele nunca vai dizer que não conhece Jesus. E eu comecei a analisar nessa história aqui pequena, as situações que aconteceram nesse lugar. Primeiro, quando nós temos uma autoconfiança, o perigo de pensar, de poder enfrentar as circunstâncias, as trevas sozinho, o poder das trevas, enquanto nós estivermos com essa autoconfiança, nós só vamos quebrar. Porque Pedro aqui, ele estava com uma autoconfiança. Ele estava se achando que ele era o cara, ele era o poderoso. Ele colocou entre si, ele colocou para ele uma responsabilidade que ele mesmo depois não ia conseguir assumir. Às vezes nós estamos assim, colocando responsabilidade nas nossas costas para dizer para as outras pessoas que nós podemos, que nós somos, que quando na verdade nós não temos essa força toda. Na verdade, nós não temos essa disposição toda. Porque quando vem o primeiro embate, o primeiro vento, a primeira tempestade, nós entramos em depressão, nós entramos em lutas, nós entramos em guerra. E Pedro colocou ali a sua autoconfiança, dizendo que ele poderia enfrentar todo tipo de situação, todo o poder das trevas, todas as coisas sozinho. Enquanto na verdade era mentira, enquanto na verdade não é isso. Outra coisa que eu vejo nessa situação, Pedro ele deixa de orar. É o perigo de abandonar a vida de oração. Porque quando tu coloca autoconfiança, Jesus deixou bem claro, se formos pegar o Evangelho de Lucas, né, e João vai dizer que Jesus fala para Pedro assim, então Pedro, quando tu se converter, tu vai e fala para os teus irmãos, tu vai e prega, porque eles vão abandonar e tu também vai. Aí quando tu se converter, aí tu vai e fala com eles. Porque nessa noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar 2. Aleluia. Antes que o galo cante 2 vezes, tu vai me negar 3. Tu vai dizer 3 vezes que não me conhece. E Pedro, que é isso, Jesus? Que é isso? Que é isso, Jesus? Eu vou estar contigo para o que der e vier. Eu vou estar contigo nessa peleja. Eu vou estar contigo nessa batalha. Eu vou estar contigo nessa situação. Outra coisa, Pedro ele agiu por conta própria. Ele agiu da maneira que ele achava que era certo. Ele achou que ele era autossuficiente para poder dominar a situação. Tanto que ele usa armas carnais. Primeiro ele se afasta da oração. A autoconfiança dele lhe afasta da oração. Quando Jesus vai para o Getsemane orar, Pedro vai dormir.
E agora, quando os soldados vêm para prender Pedro, prender Jesus, Pedro saca da espada. Ele saca da espada, ele usa armas carnais, porque ele já começa a agir por conta própria. E agora, Pedro começa o quê? Ele começa a seguir a Jesus de longe. Aí é onde começa agora uma saga, que muitas das vezes, amados, isso acontece muito quando a gente erra. Quando a gente erra contra aqueles que nós falamos que faríamos, a gente começa a seguir de longe. A gente começa a se afastar. A gente começa a sair, a deixar de lado. Pedro começa a seguir de longe. Aí agora Pedro começa, quando eles chegam até o Sinédrio, eles chegam lá onde Jesus ia ser interrogado, Pedro se assenta no pátio, junto com os ímpios, na roda dos escarnecedores. Ele vai agora o quê? Fazer o quê? Ele vai se aquecer, porque está frio. Está frio, ele vai se aquecer. Ao invés dele ir para o fogo do Espírito, ele vai para o fogo da carne. Ele vai para o fogo das rodas dos escarnecedores. Pedro agora, ele nega, começa então agora aquela saga, porque ele já está distante de todos, distante de Jesus. Quando começam a interrogá-lo, ele começa o quê? Ele começa a negar a Jesus. Ele começa a negar a Jesus. Pedro negou o Senhor com juramentos, dizendo, aquele que disse que não ia largar Jesus por nada, aquele que disse que não ia abandonar, que até se fosse para a morte ou para a prisão, estaria com Jesus, agora está negando com juramentos. Eu juro que não conheço. Aí agora vem, Pedro nega Jesus, e nisso o galo, o quarteto canta, o galo canta. O galo canta 2 vezes. Quando o galo acaba de cantar 2 vezes, Pedro já tinha negado Jesus 3. Por quê? Porque Jesus nega pela 3ª vez, espraguejando agora. E o galo está cantando. O galo está te alertando. Porque Jesus falou, Pedro, não vou eu mais discutir contigo. Agora quem vai discutir contigo é o galo. Com pessoas ignorantes, amado, deixa o galo cantar para ele. Pessoas que não têm o Espírito Santo, deixa o galo tocar para ele. O galo representa a corneta, representa a trombeta, representa a chamada. Se você não está mais ouvindo a voz de Jesus, você vai ter que ouvir a voz do galo. Você vai ter que ouvir o canto do galo. Você vai ter que ouvir o canto da corneta, mas quando ouvir o canto das trombetas, vai ser difícil, vai ficar estreito. Eu vejo aqui 7 passos, né? Nós vemos ali 7 passos que levou Pedro a negar ao Senhor. Nós vimos ali que a autoconfiança, quando Jesus ele falou para Pedro acerca do plano de Satanás, de peneirar, de cirandar, de tocar. Pedro simplesmente disse que não, ele era o cara. Ele simplesmente disse que eu estou acima de todos. Eu sei me defender. Eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te deixar. A indolência. Por que a indolência? A indolência, amados, porque ele prometeu fidelidade. Ele promete fidelidade ao Senhor, mas ele não cumpre com aquilo que ele prometeu para o Senhor. E muitas das vezes, amados, nós nos encontramos assim, nós prometemos as coisas, mas nós não cumprimos aquilo que nós prometemos. Nós não temos capacidade de cumprir com aquilo que nós estamos prometendo que vamos fazer. E isso é um perigo muito grande. É um perigo muito grande, amados. Prometermos e não conseguirmos cumprir com aquilo que nós estamos prometendo. Eu vou fazer isso. Pode ficar tranquilo que eu vou fazer. Não, eu nunca vou te negar. Não, eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu vejo aqui também
a precipitação. Pedro, ele se precipitou. Por quê? Quando os soldados romanos chegaram, a liderança, vieram liderados por Judas, ele saca da espada, ele saca de uma arma para poder tentar, aparentemente, defender Jesus. Quero dizer para você, a única defesa que Jesus precisa nossa é não negar o nome dele. A única defesa que Jesus quer que nós façamos por ele é não negá-lo. É permanecermos fiel, firme até a morte. Outra coisa, Pedro segue Jesus de longe. Ele começa a seguir Jesus de longe. Depois que a gente nega, amado, a gente começa a seguir Jesus de longe. Não temos mais força para estarmos na casa do Senhor, para falarmos mais desse Deus. Não temos mais força para fazer mais nada. Aí a tendência é sempre nós acusarmos. É sempre nós acusarmos. Sempre nós apontarmos as falhas e defeitos daquele que te falou que você iria negar. Daquele que te falou toda a verdade. Eu vejo também que ali Pedro começa agora a entrar nas más companhias. Às vezes nós entramos em más companhias. Damos ouvidos a más companhias, as pessoas que não edificam a tua vida, pessoas que não te levam até Jesus, pessoas que não te levam a um patamar maior, a pessoas que não somam na tua vida. E Pedro, ele começa agora a estar a um passo de um fracasso. Porque quando ele se assenta à roda dos escarnecedores, quando ele se assenta diante da fogueira, ali ele já abre uma procedência para o fracasso. Ele abre uma procedência para ser agora condenado pelo mundo, condenado pelos ímpios. Aí começa agora a saga, a negação. Um abismo, ele puxa o outro. E ali Pedro começa a cair, a declinar. Pedro começa a ver tudo que ele projetou caindo. Tudo que ele projetou saindo. Tudo que ele projetou indo embora. Porque ele não estava preparado ainda. E assim muitas das vezes somos nós. Não estamos totalmente preparados para as circunstâncias, para as lutas, para as pelejas. E por último, a consequência, Pedro nega Jesus 3 vezes. A consequência, Pedro nega a existência de Jesus. Pedro nega que o conhece. Pedro nega que ele é o Senhor. Pedro nega que ele é o restaurador. Pedro nega que ele é o mestre. Pedro nega que ele é o El Shaddai, o El Leon. Pedro nega Jesus. Só que o mais interessante é que diz que quando o galo canta, que Pedro nega 3 vezes. Porque o primeiro canto do galo, Pedro já tinha negado 3 vezes. Aí quando veio o segundo, foi só para confirmar aquilo que já tinha sido feito, consumar os fatos. Eu imagino Jesus agora olhando para Pedro. Quando Pedro olha para Jesus, Pedro começa a chorar. Pedro então agora ele sai desesperadamente chorando. Por quê, amados? Porque Pedro falhou na sua concepção. Pedro falhou naquilo que ele dava como certo.
naquilo que ele achava que seria o dominador. E eu quero dizer, mas Jesus, mesmo que você negue a Jesus, mesmo que você se ache agora a pior pessoa do mundo, porque negou Jesus, que não é mais digno de ser chamado filho de Deus, que não é mais digno de estar na presença de Deus, de estar na casa do Senhor, de ser chamado de servo, de ser chamado disso, daquilo outro. Mas Jesus, quando ele tem um plano na tua vida, ele te permite você cair para você crescer, amadurecer. Ele permite você sair para você dar valor ao que você tinha dentro. E agora eu vejo, isso tudo aconteceu por quê? De que maneira? Com o olhar penetrante de Jesus. Porque quando Pedro nega, Jesus olha para ele com aquele olhar penetrante, dizendo: Simão, eu te falei. Só que você não quis acreditar. O choro amargo pelo pecado de Pedro. Porque Jesus olhou para Pedro exatamente no momento que ele estava negando ele. Aí o choro dele, os evangelistas, né, os evangelhos, eles nos informam que Pedro, quando dali começou a chorar amargamente, ele foge, ele sai. Eu imagino agora ele chorando amargamente. Eu imagino agora ele saindo triste, dizendo: acabou. Acabou tudo. Tudo aquilo que eu tinha planejado acabou. Tudo aquilo que eu tinha confabulado com Jesus acabou aqui. E o mais interessante, que quando as mulheres vão até o túmulo, depois levar flores para Jesus, elas encontram o túmulo vazio. E enquanto ela encontra o túmulo vazio, um jardineiro aparece para elas e diz, e elas estavam desesperadas porque o corpo de Jesus tinha sumido. Elas esqueceram que ele falara que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E aquele carpinteiro então diz para elas: avisa que eu voltei, que ele não está mais aqui. E avisa a Pedro que eu voltei. E nisso agora que as mulheres avisam Pedro que o túmulo estava vazio e que ele manda avisar que ele voltou. Quando Pedro chega, ele foi informado que o túmulo estava vazio, ele corre até lá para poder se certificar. E nisso que ele está lá se certificando, o recado especial de Cristo para ele. O anjo de Deus estava assentado sobre a pedra que fecha o túmulo de Cristo e testemunhou aquelas mulheres. Então, quando as mulheres chegam até lá, elas falam: avisa Pedro que eu voltei. Avisa Pedro que eu ressuscitei. Então eu quero dizer para você. Sabe o que acontece muitas das vezes? A pergunta especial de Cristo para Pedro. Porque Pedro saiu de Jerusalém e foi para Galiléia. Mas Pedro, primeiro Jesus faz uma pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro diz: amo. E pela segunda vez, Jesus retorna a pergunta: Pedro, tu me amas?
E Pedro mais uma vez diz: amo o Senhor. E mais uma vez Jesus retorna a perguntar a mesma frase: Pedro, tu me amas? Porque Jesus quis enfatar, ele quis colocar na mente de Pedro que mesmo independente de Pedro ter negado 3 vezes, mesmo que Pedro tivera negado ele por 3 vezes, mas agora Pedro está confessando com a sua própria boca 3 vezes que amava Jesus. Só que quando ele fala pela 3ª vez, o semblante dele cai da mesma forma que caiu o semblante quando ele negou, que ele chora. Agora o semblante dele cai novamente, porque Jesus pergunta pela 3ª vez: Simão Pedro, tu me amas? E ele diz o quê? Senhor, tu sabe. Senhor, tu sabe. Senhor, tu sabe. Senhor, tu conhece. E o mais interessante, que Jesus então agora fala para ele: tu não vai ser mais pescador de peixes, mas sim de homens, sim de almas. E Cristo agora, ele não apenas restaurou a Pedro, mas também restaurou o seu ministério e os dos seus discípulos, que estavam naquela casa desesperados, isolados, com medo. E Jesus chega e diz: Pai, seja convosco. E ali ele sopra o sopro do Espírito sobre eles, o sopro de vida novamente sobre eles, o sopro da coragem sobre eles. E eu fico mais impressionado que Tomé estava ali, as Marias falaram, ele não acreditou. Jesus agora aparece para eles e o próprio Jesus fala para ele: toca aqui, Tomé, toca. E Jesus vem falar algo que me chamou bastante atenção, e eu creio que vai chamar a sua atenção também, porque Jesus fala: bem-aventurados são aqueles que creem sem ver. Ele quis dizer para nós: eu e você somos bem-aventurados, porque nós cremos que Jesus ressuscitou. Tomé estava ali, viu Jesus, tocou nas chagas, tocou na mão ali furada, tocou do lado que estava furado. Tomé não acreditou. E Jesus está falando: bem-aventurado somos, eles lá, é você, que está aí do outro lado, que acreditamos sem ver, acreditamos no Senhor sem fazer perguntas, sem fazer muito questionamento. Por isso, amados, que o revestimento de poder para pregar a palavra do Senhor, Jesus dá agora para os discípulos. Pedro teve que voltar o seu ministério, mas agora é revestido com o poder do Espírito Santo para pregar a palavra. Pedro agora ele volta de forma diferente. Lá em Atos capítulo de número 2, verso 4 ao 14, vai dizer que o Senhor agora manda eles ficarem, no capítulo 1 diz, no verso 8 diz que Jesus manda eles ficarem em Jerusalém, porque seriam revestidos. Eles seriam revestidos de um poder, de uma glória, de uma graça que se desceria sobre eles. Porque Pedro agora estava com uma igreja, com 500 pessoas numa igreja. Só que essas pessoas não tinham ainda o conhecimento desse Jesus. Não tinha essa graça desse Jesus. O próprio Pedro não tinha ainda recebido algo diferente de Jesus. Porque às vezes, amados, estamos dentro da igreja, mas não buscamos o poder, não buscamos o conhecimento, não buscamos algo diferente. Por isso que Eliseu, quando Elias vai até a casa dele para poder fazer com que ele entregar a ele uma unção que Deus havia mandado, né, sobre ele, ele fala para Elias: eu quero a porção dobrada. Eu quero a porção dobrada do teu Espírito. E tem pessoas, amados, que estão dentro da igreja há tempos,
ainda não buscou a porção dobrada. Quantas pessoas estão dentro da igreja, ainda não buscou a porção dobrada, não buscou o Espírito Santo, não buscou o renovo, não buscou algo a mais, está só na mesmice, só tá no raso, ainda não entrou para o fundo. Entra para o fundo. No domingo nós falávamos sobre a pesca maravilhosa, que os discípulos estavam ali, primeiro eles saíram a pescar. É a continuidade dessa mensagem. Eles foram pescar. Pedro, quando ele vai pescar, ele fala para os seus discípulos, seus amigos, seus irmãos ali, eu vou pescar. E automaticamente ele incentivou os outros a pescarem também. Ele induziu os outros a pescarem também. E nisso que ele induz os outros a pescarem, o que acontece? Pedro agora então vai pescar, e Pedro, João e Tiago, eles vão pescar juntos. E chega lá na praia, eles vão a noite inteira jogando a rede, só que eles não vão até fundo, eles vão até numa altura que está de 200 côvados. 200 côvados é mais ou menos numa altura de um ombro, de um homem de mais ou menos de 1,80 m. Então eles não estavam na profundidade, estavam no raso ainda, porque é na altura de um ombro. Então eles estavam ali pescando. Não era tão fundo. E Jesus, quando chega pela manhã, Jesus chega até a praia e pergunta para eles se tinha alguma coisa ali, se eles pegaram alguma coisa para comer. Jesus pergunta se eles tinham alguma coisa para comer. Eles não tinham nada. Jesus quis dizer o que para eles? Perderam o tempo, né? A noite inteira, né? Porque não me conhece, porque não me chamou, porque está fazendo aquilo que eu não mandei fazer. Porque Jesus não mandou eles pescarem mais, mandou eles pescarem alma, mandou eles pescar vidas, eu e você. Só que eles Pedro preferiu voltar às práticas. Quantas pessoas, amados, estão preferindo fazer aquilo que apraz e não aquilo que Deus manda? Muitos estão fazendo aquilo que lhe apraz, aquilo que está na sua vontade e não aquilo que Deus quer que você faça. Muitos não querem mais fazer a vontade do Pai. Muitos não estão mais querendo fazer a vontade do Senhor, querem fazer a sua própria vontade, porque se acha autossuficiente, se acha todo-poderoso, se acha que sabe tudo. E na verdade, nós não sabemos de nada. Na verdade, nós não temos possibilidade e capacidade para fazer nada se não for o Senhor. O talento que você tem hoje, graças ao Senhor. Só que é o que acontece, como nós falamos ontem, tem os discípulos, quando Eliseu recebe a unção dobrada, ele agora vai para voltar a fazer agora missões que ele foi chamado. Os discípulos estavam lá, seus alunos, estavam no seminário, e falaram assim, o seminário está pequeno, temos que fazer mais um quarto para que tu possas ficar, para que tu possa ficar mais à vontade. Vamos até a mata, vamos cortar algumas vigas para poder fazer. E vai conosco. A sorte que eles chamaram Eliseu. Eles foram lá para cortar as lenhas, cortar as vigas, e um dos alunos pegou um machado emprestado. E quando ele pega esse machado emprestado, eles começam lá a cortar a lenha, cortar as vigas. De repentemente, o martelo daquele jovem, o martelo daquele aluno cai dentro da água. Solta-se do cabo. Porque, muitas das vezes, você está pegando ferramentas emprestadas desencavadas. Às vezes você está pegando ferramentas dos outros, porque não é tua, e desencavada. Não encavou para poder levar, para poder fazer a obra que você tem que fazer. E às vezes você pega ferramentas emprestadas, quando na verdade o Senhor vai te dar a tua própria ferramenta. A minha ferramenta não serve para você. A minha capa não serve para você. A sorte que Eliseu estava ali. E o aluno agora diz, ai meu Senhor, o martelo caiu. E Eliseu então pergunta, aonde caiu? E ele apontou, tá lá, caiu lá no fundo.
Eliseu então pede para cortar uma vara e estende a vara na direção do teu ministério. Ei, o cajado, labando rebia alabás. O cajado está indo na direção do teu ministério, da tua ferramenta. E ele começou a flutuar quando Eliseu botou a vara, o cajado na água. Labrando, calabando, minacé. E começou a flutuar o machado, o cajado, a vara representa o cajado, a água representa o espírito, e o martelo representa o teu ministério. Anabracando, rebinassaio, lara a fácia. Aleluia. E nisso que representa o teu ministério. O Senhor está querendo ressuscitar o teu ministério hoje. O Senhor está querendo ressuscitar o ministério de Pedros hoje, nesta tarde. Tem muitos Pedros que já voltou a pescar novamente. Tem muito Pedro que está jogando a rede propositalmente no lugar errado. E Jesus então agora quando chega naquela praia que faz uma pergunta, eles já estão querendo lavar as redes, já estão limpando as redes para poder guardar. Tem muita gente limpando as redes, tem muita gente já querendo dobrar as redes, já encerrar a carreira antes da hora. A paralisar aquilo que o Senhor colocou nas mãos. E Jesus então pede para entrar no barco e entra no barco de Simão. Tinha outros barcos ali que ele podia entrar, mas ele tinha que entrar no barco daquele que o negou. Naquele que disse que não tinha mais jeito. Naquele que, quando negou, disse que não tinha mais jeito. Aquele que perdeu a convicção quando ele negou. Aquele que agora a consciência está pesando, está acusando ele. Só que Jesus começa a conversar, falar para a multidão que ali estava. Só que chegou um momento que Jesus falou, eu creio que Jesus esperou o sol ficar bem quente. Porque eles pescaram a noite inteira, estavam cansados, com sono. E Jesus agora fala para eles, vão mais adiante. Vão mais a fundo. Vão mais para dentro do mar. Jesus está te mandando agora a sair do raso. Jesus está te mandando sair do raso e ir mais profundo. Começa a se aprofundar mais na palavra. Começa a se aprofundar mais no ministério. Começa a se aprofundar mais nas coisas de Deus, nas coisas da igreja. Começa a se aprofundar mais, porque tu vai começar a colher coisas grandes. Tu vai começar a pegar coisas grandes. E quando eles chegam mais a fundo, mais para o meio, ali já está fundo, ali ele já não consegue mais ficar. Se ele entrar dentro d'água, já não fica mais no ombro, já lhe cobre, ele já tem que estar nadando, já tem que estar movimentando o braço e pernas. E Jesus então agora pede para jogar para o lado da direita. Para a direita do barco, joga para o lado da direita do barco. Eu imagino eles falando, mas, ô mestre, nós jogamos a noite inteira. Já jogamos aqui, já jogamos aí. Porque quando você está fora da direção, você vai questionar com Deus. Eu já joguei aí. Você vai questionar com o teu pastor. Eu já fiz isso aí. Você vai questionar com o teu patrão. Eu já fiz isso aí. Já coloquei, eu já fiz, mas não dá certo. Por que não dá certo? Porque você está fora da direção. Porque você fez porque você quis fazer e não porque te mandaram fazer. Espera te mandar fazer. Espera te mandar fazer. Não faça como aquele aluno que envenenou a panela porque quis fazer para agradar ou fazer para poder mostrar para alguém que ele conseguiria fazer também, que ele podia fazer, que ele já estava apto a fazer. E quando Pedro joga sobre a ordem de Jesus, diz que 153 peixes grandes começam a entrar na rede. E alguns começam a pular para dentro do barco, e ele começa a chamar os outros irmãos, os outros barcos que ali estavam para auxiliar, porque o barco ia a pique. Porque o barco ficou pesado, são 153 peixes grandes. É muita coisa.
porque no teu milagre a igreja vai receber na sobnácia. Se tu fizer sobre a ordenância do Senhor, a tua casa vai receber, a tua igreja vai receber, o teu emprego vai receber, todos que estão ao teu lado, todos que estão junto contigo, vão receber esse milagre. Mas é necessário estar na direção de Deus. É necessário estar no comando, no controle das mãos de Deus. Então, amados, nessa tarde, essa foi a pequena palavra que eu quero deixar para você nessa live, porque hoje essa live foi mais cedo e curta, porque eu tenho um compromisso agora e mais tarde tem outro compromisso, então eu tinha que falar isso para você hoje. Tinha que apresentar para você hoje a solução para os fracassos das nossas vidas. Entender que somos dependentes e carentes da misericórdia do Senhor e que temos que ouvir a voz do Senhor e não ir pela nossa cabeça, pelo nosso intelecto, mas sim ouvir a voz de Deus e sim seguir os conselhos do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, eu venho apresentar nesse momento a minha vida, mais uma vez, a vida dos teus filhos que estão seguindo aqui nesse momento esta live, aqueles que ainda vão seguir, aqueles que ainda vão assistir, Pai. Coloco nas tuas mãos os projetos, os planos, todo tipo de situações que eles têm vivenciado, seja elas boas ou ruins, nós colocamos nas tuas mãos. Apresentamos a ti. Peço, meu Senhor, que neste momento, que o teu Espírito Santo visite cada um, vá de encontro às necessidades de cada um. Repreende, ó Pai, todo tipo de setas malignas, de dardos inflamados, todo tipo de enfermidades, seja ela qual for a enfermidade. Nem todas as enfermidades é Covid, mas tem enfermidade, ó Pai, que é da alma, que é do espírito. Tem enfermidade, ó Pai, que é da carne. Tem enfermidade, ó Pai, que é espiritual. Tem enfermidade, ó Pai, que necessita da tua mão poderosa, da tua palavra haja, da tua palavra levanta, da tua palavra seja curado, da tua palavra estão perdoados os teus pecados, da tua palavra a tua fé te salvou. Então, Pai, eu louvo, eu agradeço e engrandeço o teu nome. Nessa tarde de hoje, apresentando, Pai, a vida daqueles que estão presentes nessa live, aqueles que já passaram, aqueles que vão entrar ainda nessa live para assistir. Eu apresento nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Shalom, Yeshua, Jeová, Tikenu, Baruch Hashem, Shalom, Adonai. Que Deus abençoe a todos. Uma boa tarde para todos vocês.